Olá pessoal, tudo bem com vocês? Breno Lopes aqui, trazendo para vocês hoje mais um vídeo de resenha. Hoje nós vamos falar aqui sobre um deck da editora Pensamento, mas antes da gente começar a conhecer esse material aqui, alguns recadinhos aí muito importantes para vocês, para lembrar que aqui no perfil nós vamos trabalhar essa base de fazer algumas resenhas de alguns decks famosos, a princípio de baralho cigano e Lenormand. E esse é o meu foco, né? Para quem não me conhece, eu sou o Breno Lopes, eu tenho um perfil lá na rede vizinha, lá no TikTok, um perfil bem grande até, onde nós trabalhamos muito leituras no baralho Lenormand e no baralho cigano, né? E além disso, eu coleciono deck também. Tem muitos decks de várias editoras aí na minha coleção. Todos esses decks que eu estou trazendo aqui para vocês já são decks que estão abertos, né? Já são decks que já foram para uso, digamos assim, fazem parte da minha coleção, tá? Mas eu tenho o unboxing de cada um deles lá no perfil, na rede vizinha. Então, se você se interessar, né, em ver o unboxing do deck, lá na rede vizinha você vai encontrar o vídeo de todos os decks que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Esse material aqui, ele é um baralho Lenormand, tá bom? E ele é um baralho muito interessante. Lá no perfil, lá no TikTok, me perguntam sempre, né? Breno, qual que é um bom deck para quem está começando, né? Para quem quer começar a aprender. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: não existe um deck bom para você começar. Existe o deck que você vai conhecer e vai se conectar com ele, né? Então, uma dica que eu te dou. Ah, eu estou pensando em comprar um baralho cigano, estou pensando em comprar um Lenormand para aprender, para começar a estudar. Qual que eu vou comprar? O mais barato que você encontrar, tá bom? Para você começar, o mais barato que você vai encontrar. Ah, Brando, mas eu quero me aprofundar nos estudos. Veja alguns vídeos de resenhas, veja algumas opções que tem disponível aí no mercado e preste muita atenção neste material aqui, né? Este não é um dos decks mais baratos aí do mercado, porque ele é um material bastante completo, mas ele acaba sendo um custo-benefício muito positivo, muito bom para quem quer aprender, tá? Ele é da editora Pensamento, é das editoras favoritas minhas aqui brasileiras, né? Que detém alguns títulos aí de decks que eu gosto bastante, como por exemplo este próprio baralho Lenormand e também o baralho cigano do André Mantovani, né? Também é da editora Pensamento. Também tenho esse deck, vou trazer ele aqui para a gente fazer uma resenha também em um outro vídeo, tá bom? Tem algumas ressalvas para fazer a respeito desse material, tá? Esse deck meu, ele foi adquirido pela Amazon, Amazon.com. Na época que eu o comprei, eu paguei em torno de R$ 100 nele. Então, hoje, eu não sei quanto ele está custando, né? Eu não sei se ele está custando ainda esse valor ou se ele está custando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele não é um deck de custo muito elevado, tá bom? Esse deck, ele é uma edição de 2022. Esse meu é de 2022, tá? Não sei também como está hoje no mercado, se já foi atualizado. Mas vamos lá. Basicamente, esse material ele é composto, né? Por um deck de 36 cartas do baralho Lenormand e um livro, tá? Aqui nós temos algumas informações sobre esse deck, dizendo, né, por exemplo, que aqui nesse kit contém, ó, um baralho com 36 cartas, confeccionados em cartão de alta gramatura, que lhe confere maior durabilidade e resistência ao tempo. Temos algumas ressalvas para fazer sobre essa questão aqui de durabilidade de carta, tá? Claro que isso também é muito relativo e a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. E também nesse kit nós temos um livro de capa dura, né? Ele é totalmente colorido e é um livro bem interessante. Por isso que eu digo para vocês, esse deck ele é muito interessante para quem está começando, porque ele vem com um livro de fácil entendimento, todo colorido, né? Num material muito bom, além de trazer também o deck tradicional, né? Ele é um deck de direitos adquiridos, né? Ele tem as ilustrações tradicionais que foram adquiridas ali pela editora Pensamento e eles reproduziram neste deck, né? Aqui dentro dessa caixa é uma caixinha dura, tá bom? Uma caixa grande, tá, gente? Ó,
tamanho da minha mão, ela é maior que a minha mão. Tem até uma régua aqui, quer ver? Ó, ela é uma caixa de 24 centímetros, 23 centímetros e meio. Olha, é uma caixa bem grande, tá? Parece um livro, de fato. Uma caixa aí de 23,5 por 17 de largura, tá? Então ela é uma caixa grande, tá bom? Não tem fecho de ímã, tá? Aqui vem um adesivo, né? Nessa lateral vem um adesivinho. Quando tu rompe esse lacre, a caixa vai ficar sempre aberta, ela não fecha mais, tá bom? Ela fica sempre assim. Ela não tem aquele fecho de ímã. Isso para mim já é um ponto a menos, né? Porque acaba dificultando um pouco para guardar o material. Faria eu não comprar ele? Não, mas detalhe, mas não custava nada colocar um imãzinho aqui, né? Para prender a caixinha aqui e não ficar abrindo, né? Como por exemplo é no deck no Asra, né? Que é esse deck aqui que eu também já fiz um unboxing aqui para vocês, já fiz aqui uma resenha para vocês. Esse aqui, ó, a caixinha ela é de ímã, né? Ajuda muito no armazenamento aí do baralho, na organização, principalmente para quem coleciona, tá bom? Detalhe, tá? Aqui dentro, o que que nós vamos encontrar? Uma caixa muito bonita, porém frágil, tá? Se bem, meu deck já tem aproximadamente aí quase 2 anos de uso, tá bom? Mas aqui a gente não é uma parte do material que a gente fica mexendo sempre, né? O livro, capa dura, tá? Ó, um livrinho pequenininho aí de capa dura, então material bem bom. E aqui dentro vem o deck, tá? O deck ele vem dividido nesses dois espacinhos aqui, ó, com uma cartinha de apresentação em cima de um montinho e uma outra cartinha de apresentação em cima do outro montinho. Aí você tá me perguntando, cadê o deck? Ele tá aqui. Eu só não coloquei ele de volta na caixa aqui, tá bom? Só deixei ele de lado aqui. Então, vem duas cartinhas de apresentação, falando um pouquinho aí sobre como esse baralho foi produzido, sobre como esse baralho aí foi adaptado, né? Uma edição de 2022, da editora Pensamento, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no livro. O que nós vamos encontrar nesse livro aqui? Como eu falei para vocês, é um livro de capa dura, material bom, um livro bem construído, né? Costurado, colado, né? Para aumentar a durabilidade. Capa grossa, né? E dura e todo colorido, tá? Esse livro ele é muito interessante para quem está começando, né? A estudar. Por quê? Aqui nós vamos encontrar muitas coisas legais, tá? O nome desse baralho é o baralho Lenormand Sem Mistérios e ele foi idealizado aí, construído pelo Marcus Katz e a Tali Godwin, né? São dois oraculistas muito conhecidos aí, muito famosinhos até. Eles têm alguns materiais e alguns decks que eles assinam, né? Com o nome deles aí. E se não me engano também eles têm um site, né? Onde eles ensinam e também orientam ali sobre tarô, né? Acho que se chama tarô profissional, profissionais do tarô, alguma coisa assim, tá? Eu acredito que tem essa informação e eu acredito que eu tenha visto essa informação até aqui no livro, tá? Mas vamos lá. No sumário, tá? Nós temos a introdução, as cartas, as leituras, o Grand Tableau, as áreas e os significados e as conclusões, né? Então ele é um livro bem sucinto e objetivo no que você precisa saber ali sobre o baralho. Aqui só confirmando para vocês, né? Quem detém, no caso, o direito sobre essas imagens é o próprio Marcos Katz e a Tali Godwin, né? Em 2015 eles detêm esse trabalho, né? Esse design dessas cartas que foram trazidas para esse baralho. E esses direitos foram adquiridos ali, né, pela editora, pela Pensamento, em 2022, quando ela lançou essa primeira edição aqui. Pelo que eu entendi, é isso, tá bom? Não sei, pessoal da Pensamento, se vocês verem esse vídeo e quiserem corrigir alguma coisa caso eu esteja falando errado, vocês me corrijam aí, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Livro bem legal, uma introdução, vai contar um pouquinho a história do baralho, né?
um pouquinho da história do material e das pessoas envolvidas, as cartas, e aqui a gente já começa o significado de carta a carta. E olha como que ele é legal. Ele vai apresentar para você a carta quase que no tamanho real dela aqui, com o significado de cada uma delas aqui. É uma página praticamente por carta. E vai, 1, 2, 3, vai seguindo até a última carta lá, que é a carta de número 36, tá? Chegamos aqui na âncora, cruz, finalizamos e fomos lá para o próximo capítulo. Isso aqui é muito interessante também, que eu queria falar para vocês. Ele vem trazendo um informativo de cartas neutras, positivas e negativas. Deixa eu só tomar uma água, gente, aqui, porque eu tô resfriado e a garganta ela vai secando conforme eu vou falando, né? Então vamos lá. Nós temos as divisões de cartas neutras, positivas e negativas. Isso é muito legal para quem está aprendendo a ler, né? Para quem está começando a se familiarizar ali com as cartas. Eu achei isso aqui muito interessante. E você também pode aplicar, né, a outros decks, a outros baralhos dessa mesma teoria, tá bom? Contexto de duas cartas, né, na ordem de leitura. Cartas negativas. Cartas negativas, e aqui a gente tem um exercício de perto ou longe, tá? Eu achei que era o Gran Tableau, mas ainda não, tá? Aqui a gente tem um exercício de perto ou longe, né? Ele te dá ali para você ver as cartas positivas, negativas, e você vai fazer o exercício aqui de encontrá-las, né, dentro da estrutura aqui do Gran Tableau. Essa é a estrutura do Gran Tableau, que é a mesa real, né, que é aquela estrutura que vai das 36 cartas na mesa, tá bom? Que é o 9 por 4, na verdade, tá? São nove colunas por 4 linhas, tá? O Acha Mulher, esse jogo é legal, eu já fiz muito o Acha Mulher. Ele vai utilizar tanto a carta do homem quanto a carta da mulher, para você poder identificar o consulente ali no jogo. Então ele vai ensinar você a fazer isso também. Leitura de futuro. Sequências de cartas, cartas invertidas, né, em contextos de finanças, saúde, relacionamento, estilo de vida, enfim, é um material bem legal, tá? De estudos, né? E eu digo para vocês que talvez esse material valha mais a pena por conta do livro do que por conta do próprio deck, tá bom? O jogo de 9 cartas, bem tradicional, o pessoal que me acompanha lá no TikTok sabe que a gente utiliza muito nas leituras o jogo de 9 cartas. E aí a gente vem aqui e adapta um tema específico, né? Esse daqui, no caso, é um jogo de 9 cartas para o coração e emocional e afetivo. Carta do coração no centro, regência do jogo. Para viagens, né? Carta do navio, regência do jogo, carta que fala sobre viagem. Estudos, porque aqui a gente tem o livro, ó, estudos. E aqui provavelmente é livro, só que em formato também de cruz, né? Estudos também, só que em formato de cruz, tá? Então ele tem aí alguns macetes, algumas leituras para você aprender. Vida espiritual, saúde, o Gran Tableau, né? Que é a mesa real. Como ler, né? As áreas de significados ali da mesa real, ó. Tem tudo marcadinho. Então ele é um baita material para quem quer aprender, tá? Ele vai trazer para você aí bastante informação, tá bom? Para você começar aí a estudar e se aprofundar. Esses são os autores, o Marcos Katz e a Tali Godwin, né? Deixa eu ver aqui se eu falei alguma besteira para vocês. Ah, eles são instrutores, né, de baralho, de cartomancia, e eles são professores também. Mas eles também têm um site. Só não tô achando o nome do site deles aqui. Enfim, se vocês jogarem aí na internet, vocês vão encontrar. Tenho quase que certeza que eles têm um site. Só não me lembro o nome do site para falar para vocês aí. Tá bom? E esse é o material, tá?
da editora Pensamento. Livro muito bom, tá? Vocês vão perceber que nesse vídeo eu estou falando muito mais do livro do que o que nós vamos falar do deck. E eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá, vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho aqui, para a gente conhecer o deck, tá? Esse é o deck. Cartas pequenas, quase o tamanho tradicional do Lenormand. Deixa eu só tomar uma água. Eu acredito que o Lenormand seja mais próximo desse deck aqui, que é o do Paulo Rodrigues, né? Então, na comparação do deck com o do Paulo Rodrigues, são cartas um pouquinho maiores, tá? Mas ainda assim, são cartas pequenas, tá bom? O acabamento é de brilho, não tão brilho, né? Um brilho controlado, tanto na parte da frente, da parte de trás, quanto na frente, que é um pouco mais mate, né? Daí sem brilho nenhum. Outra questão, são cartas emplastificadas, tá? E sobre as cartas plastificadas, eu não gosto muito, porque se vocês repararem, olha as beiradinhas como que elas ficam. Elas começam a abrir e a soltar, tá bom? Esse deck, como eu falei para vocês, é um deck que está na minha coleção há quase 2 anos. Então ele já jogou, eu já joguei muito com ele na mesa, né? Ele já foi muito para minha mesa. Então ele já está mais encardidinho. E ele é um deck que com o uso, ele dá uma certa deformada, né? Ele não fica retinho, tá vendo? E olha que eu sou super cuidadoso aí na hora de embaralhar, não embaralho, né? Dobrando o deck, quebrando o deck, né? Eu embaralho de maneira tradicional, carta a carta, no carteado mesmo, né? Justamente para manter, né, o deck por mais tempo bonitinho, né? Então, ali, né, atrás no livro, na embalagem, a Pensamento coloca que ele é construído, ele é um deck construído com uma qualidade de gramatura alta. Eu não acho, gente. Ele é papel, é papelão, tá vendo? São cartas que, se você forçar, elas vão voltar, mas olha como elas são maleáveis e elas entortam muito fáceis, tá? Além do que, ele é um deck que você percebe no uso, principalmente aqui nas bordinhas, ó. Tô passando o dedo, tá conseguindo ver que o plástico vai descolando? Por ele ser papel e não ter uma boa gramatura, ele vai absorvendo aqui, né, nas laterais principalmente, o suor da mão, e isso vai fazendo com que as cartas fiquem mais inchadinhas, né, elas vão ficando estufadinhas ali, tá? Normal, de uso isso vai acontecer com a maioria dos decks, mas então não é um deck de uma gramatura muito boa, né? Existem decks aí, principalmente na minha coleção que eu tenho há muito tempo, que não acontece isso, né? Por exemplo, Telema Lenormand, tá? Esse aqui é o Telema Lenormand da Alfabeto. Ainda não é uma qualidade muito boa, porque ele também existe na Lua Scarabeu. Mas ele é um deck que não acontece nada disso. Ele descasca as bordinhas, mas também esse deck aqui eu jogo com ele todos os dias, tá? Por isso que eu tenho dois dele. E ele não acontece, tá? É um material leve, ele é super leve. E aqui que é o que tem de mais interessante nesse deck. As ilustrações. Ele é bem tradicional, né? Ele segue a tradicionalidade ali do Lenormand, tá bom? Carta do Cavaleiro, básica, simples. Trevo, barco, casa, árvore, nuvens, serpente, caixão, simbologia tradicional. Buquê, foice, sempre com o símbolo e o naipe. Pássaros, criança, raposa, urso, estrelas, cegonha, vulcão, torre, jardim, montanha, caminhos, ratos, coração, o anel, o livro, a carta, o homem, a mulher, lírios, o sol, a lua, a chave,
peixes, âncora e a cruz. Tradicional, 36 cartas, desenhos clássicos, né? Sem muita firula. Um deck super leve para você jogar, um deck super gostoso de embaralhar, ele embaralha super bem. Tá vendo que ele tem uma leveza por ele ser um papel leve, apesar de ser um papel frágil, né? Ele é um papel leve. Você vai conseguir embaralhar ele de maneira bastante confortável, né? Para tua mão, para minha mão, para mãos que são maiores. Talvez para mãos que seja muito grande ele não fique tão confortável, tá? Mas é isso. É um deck que desliza super bem e você vai conseguir embaralhar super bem. Jogar ele de ladinho não é a minha técnica favorita. Eu não consigo fazer isso com todos os decks, tá, gente? Eu consigo fazer isso mais com os decks maiores. Os pequenininhos eu sinto bastante dificuldade, mas vamos lá. Ó, eu me perco um pouco quando o deck ele é muito pequenininho. Mas dá, tá? Se você tem a habilidade, a prática, a técnica, aí você consegue jogar ele de ladinho tranquilamente também, tá bom? Se você quiser, né, embaralhar ele de um jeito mais abrupto, digamos assim, não recomendo porque provavelmente você vai marcar as cartas, né? Ó, para embaralhar desse jeito, a gente precisa dobrar a carta aqui. Ele vai marcar. Mas você vai conseguir embaralhar. Só que ele vai, ó, gravar ali esse movimento. Se você fizer muitas vezes, ele vai gravar esse movimento e daqui a pouco o teu deck vai estar todo tortinho, tá bom? Mas é isso, tá, gente? É um deck bom, é um custo-benefício bom, tá? Um material de primeira quando a gente se fala ali do livro, né? Quando a gente fala do livro e das informações, apesar de serem informações básicas, iniciais para quem está começando, mas traz uma bagagem para quem quer começar a aprender muito legal, muito estimulante, digamos assim, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Resenha sincera, é um ótimo material, eu indico, jogo com ele sempre, né? Um dos motivos dele não estar dentro da caixa, né? Como eu disse para vocês, é porque ele é um dos decks que ficam sempre aqui na minha mesa. Porque eu gosto da simbologia tradicional, né? Eu gosto dos decks mais tradicionais para jogar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha, desse material. Se você gostou, não esquece aí de deixar sua curtida, né? De sinalizar para que o vídeo seja entregue para mais pessoas aí, tá bom? Obrigado, gente. Até logo. Um abraço.